Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, Professor Dr. Carlos Martins. Caros colegas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e desta vez é um podcast muito especial. Estamos a gravar em Bratislava e comigo tenho o professor Jaime Correia de Sousa, é o nosso primeiro convidado dos nossos podcasts e bem-vindo a esta nova iniciativa do MG Familiar. O professor Jaime Correia de Sousa efetuou uma apresentação aqui na reunião do EQIP muito interessante, em que nos falou um bocadinho sobre as transformações da nossa sociedade e as implicações que daí poderão advir para a formação dos futuros médicos de família. Jaime, quer-nos fazer um bocadinho uma breve sinopse da tua apresentação? Obrigado, Carlos. A apresentação foi um convite da organização para falar sobre um tema que eu tinha apresentado há algum tempo num curso do EURACT e que tem a ver com formação em medicina familiar. O desafio era dizer o que é que estará a mudar em termos de medicina geral e familiar relacionada com as mudanças que estão a ocorrer no mundo no século XXI. Mudanças essas relacionadas com mudanças demográficas, o envelhecimento da população, os fenómenos das migrações, a baixa natalidade nos países desenvolvidos. Por outro lado, os problemas de saúde global, os problemas da globalização dos cuidados de saúde, o problema da globalização da alimentação, da circulação de pessoas. Até da inovação tecnológica. Da inovação tecnológica, as influências da inovação tecnológica na saúde, com, por um lado, o sabermos mais e melhor, mas, por outro lado, as dificuldades de integrar essas inovações na prática clínica cotidiana e a forma como isso deverá ou poderá influenciar o tipo de médico que nós teremos no século XXI, à medida que o século XXI progride. Obviamente que a interrogação que se segue é se temos que cuidar de uma população que é diferente daquela que tínhamos no passado. Se isso poderá ou não, e poderá muito provavelmente implicar novas competências por parte dos futuros médicos de família, isso terá implicações na formação. E ajustamento nos currículos. E ajustamento nos currículos e nas formas que temos à disposição para levar a cabo a formação desses profissionais, mas também no tipo de prática que eles vão fazer. Então o desafio que ficou, que foi lançado ao EURACT, uma outra vez e que foi aqui lançado ao EQIP também, porque isso tem implicações para a área da qualidade, é como é que nós lidamos com isso. Vamos ter que mudar ou rever ou revisitar o currículo de formação do EURACT ou não, e se temos que o fazer em que direção? Essa pergunta é muito pertinente e eu confesso que depois fiquei a pensar nela e de certa forma, na verdade, já o estamos a fazer e pensando um bocadinho até no campo que eu mais trabalho, que é o campo da prevenção. Por exemplo, há alguns anos atrás não falávamos de problemas como sobrediagnóstico, nem falávamos de prevenção quaternária e atualmente os alunos que saem, por exemplo, da faculdade de medicina já saem com essas noções e nós já mudamos os currículos por causa dessa inovação e dessas transformações da sociedade. Mas estamos a falar nos currículos pré-graduados e isso tem que ter um reflexo também no pós-graduado, mas não apenas na aprendizagem cognitiva, mas também nas implicações que isso tem para a prática. Há outras coisas que são, e hoje aqui foram muito bem focadas, e agora na segunda parte das sessões dos keynote speakers da conferência do EQIP, que foram a área das novas tecnologias. É uma área que nos vai perturbar não no sentido negativo, mas perturbar porque vai fazer repensar a relação médico-doente, pode simplificar muitos processos, sobretudo no seguimento da doença crónica, muitos processos em termos da capacitação do doente no acesso ao conhecimento, mas vai trazer algum ruído e alguma perturbação na relação tradicional. E, por outro lado, a adaptação que vamos ter que fazer em termos de serviços de saúde, não só apenas o médico de família, mas os cuidados de saúde primários, os cuidados comunitários, os cuidados secundários, que vamos ter que fazer para este novo tipo de doente que vamos enfrentar no futuro. Por um lado, doentes com doenças crónicas, cada vez mais doentes com doenças crónicas a viverem mais anos, muito mais capacitados e com capacidade para gerirem com autonomia as suas doenças, mas por outro lado a viverem mais anos e portanto iremos ter mais doentes com fragilidade, mais doentes com multimorbilidade no futuro. Por outro lado, setores muito grandes da população, por variedíssimas razões, vão sendo excluídos dos serviços de saúde porque não têm
literacia suficiente para os utilizar, ou porque pertencem a minorias de migrantes ou minorias étnicas ou pessoas que vivem em condições desfavorecidas e para os quais os programas tradicionais baseados em centros de saúde não são suficientes e temos eventualmente que ter recursos partilhados com a comunidade para ir ao encontro dessas pessoas proativamente e ajudá-las nas suas necessidades. Portanto, são desafios muito grandes para o século XXI. Muito interessantes e pertinentes. Jaime, estamos numa reunião do EQIP. O EQIP é a network da WONCA, para quem não conhece, da Organização Mundial e do seu braço europeu de médicos de família que se dedica à área da qualidade. Neste contexto, tu, Jaime, também, no fundo, presides a um grupo europeu especial dedicado às doenças respiratórias. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso e também sobre um próximo evento que vai ter lugar no Porto relacionado com esse teu grupo? O International Primary Care Respiratory Group é um grupo mundial, não é apenas europeu, ligado às doenças respiratórias dos cuidados de saúde primários, portanto, não apenas à medicina familiar, mas aos cuidados de saúde primários. Aliás, é um parceiro da WONCA Europa e já da WONCA Mundial, reconhecido como tal. O nosso principal área de atividade é investigação e educação, disseminação, no fundo, educação no sentido de disseminação dos resultados da investigação, e também tem muita atividade na área da garantia de qualidade relacionada com as doenças respiratórias. Iremos realizar, de facto, no final de maio, princípio de junho, mais propriamente, as datas são 31 de maio a 2 de junho, na cidade de Porto, a nossa Conferência Mundial, este ano, em 2018, e seria muito importante ter muitos portugueses. Já estão muitos portugueses inscritos e temos perspectivas de ter mais de 400 portugueses inscritos, mas ainda há espaço para mais. Iremos ter perto de 800 pessoas na conferência, uma conferência com uma componente também portuguesa, vamos ter ibero-americana, vamos ter um trajeto ibero-americano que começará no primeiro dia de manhã e que se prolongará ao longo da conferência com uma sala onde será essencialmente em língua portuguesa e espanhola que ocorrerão as sessões e os temas serão tratados, e uma parte internacional com palestrantes e conferencistas e comunicações livres de todo o mundo. Então, tenho expectativa que muitos portugueses lá estejam e que seja um sucesso. Muito bem. Caros colegas, se quiserem saber mais sobre esta conferência, na nossa secção de eventos no MG Familiar, podem encontrar lá o link para o evento e, nomeadamente, para o formulário de inscrição nesse evento. Jaime, foi um prazer ter-te connosco, foste o nosso primeiro convidado do nosso podcast. Sem dúvida, um episódio um bocadinho diferente, colegas, desta vez, mas sem dúvida a repetir. Muito obrigado, Carlos. É sempre um gosto. Um abraço. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima!